Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com vocês? Primeiramente aí, para vocês que estão aí na região de Capivari, né? Eu sei que nessa terça-feira, ou seja, no dia que eu estou gravando essa aula, ocorreu aí uma tempestade aí na região. Aí fica a minha solidariedade para vocês. Infelizmente tivemos alguns alunos que perderam coisa em casa, que entrou água dentro de casa, enfim. Alguns alunos estão com alguma dificuldade. Fica aí minha solidariedade a todos vocês aí. Bom, nessa nossa quinta aula da disciplina de gestão da qualidade de laboratório, eu quero falar com vocês hoje sobre os procedimentos de compras de produtos e serviços em laboratório químico. Então, sempre lembrando que a nossa disciplina é uma disciplina que trata muito do aspecto mais burocrático, ela é muito centrada em procedimentos, muito centrada no que está definido, né, pelas questões legais, mas nós vamos abordar hoje a questão, né, dos procedimentos de suprimentos, né, para aquisição de produtos e serviços para laboratório. Vamos abordar um pouquinho qual é a qualificação profissional, né, dessa pessoa, desse profissional que pode trabalhar no laboratório ligado à questão da qualidade. E vamos falar um pouquinho também, né, ligado ao aspecto de compras, né, quais equipamentos de calibração, ou seja, qual a reflexão que tem que fazer sobre a questão de calibração em laboratório. É claro, gente, que vocês sabem que existem diferentes tipos de laboratório, né? Essas diferentes tipos de laboratório vão exigir, né, diferentes tipos de suprimentos, né, de equipamentos, né? Mas alguns equipamentos são comuns aos laboratórios, como computadores, né, microscópicos, são equipamentos comuns, mesa, suporte, enfim. Esses daí são chamados de equipamentos comuns, mas de acordo com o tipo de laboratório, vai exigir, né, da área de suprimentos que tenham um conhecimento específico, né? Porque esses equipamentos que vão servir, né, ao laboratório, né, eles buscam colaborar para a eficiência, né, do laboratório que está envolvendo a área de compra aí. Então, gente, é necessário que o gestor do laboratório conheça, né, os computadores daquele laboratório, os softwares, né, que aquele laboratório vai exigir, né, qual a vidraria, né, adequada, né, dependendo do laboratório, qual o papel de filtro que é necessário, quais são os extintores de incêndios adequados àquele laboratório, seja que forma de incêndio, né, que o laboratório pode provocar, porque aí vai de acordo com a forma de incêndio é que vai ser aplicado, né, o extintor, né? É importante que os laboratórios tenham os marcadores de giz para que os técnicos, os químicos, né, quando vai desenvolvendo produto, quando está discutindo alguma coisa, né, possa escrever naquelas lousas de vidro. Enfim, o gestor de laboratório, né, deve com sua eficiência garantir a qualidade desse laboratório, né, e uma boa gestão de suprimentos. Então, sobre a questão de compras, né, nós vamos dar essa ideia geral para vocês. Vamos abordar também a questão da qualificação do profissional, né? Ou seja, o profissional qualificado, ele é função de uma gestão de laboratórios eficiente. Então, se você quer ter uma gestão eficiente de laboratório, você tem que ter profissionais qualificados, né? Esses profissionais qualificados, linkados com a área de suprimento, vão sempre buscar os melhores equipamentos, né? Por exemplo, vamos falar de calibração, então é importante que busque os melhores equipamentos metrológicos, né, que vão garantir uma calibração eficiente. Então, a dinâmica da aula de hoje é essa, né, e eu quero trabalhar com vocês
essa questão. Pois bem, ah, quando se fala da questão de suprimentos, né? Primeiro que é o seguinte, o tempo todo, né, as empresas demandam, né, aquisição, né, de produtos, serviços, né? Então, quando se fala em aquisição de suprimentos e serviço, nós estamos falando da criação de um procedimento, né, de seleção, de compras e recebimento de suprimentos e serviços. Agora, para a seleção, tem que estar definido um procedimento, né? Para a questão de compra propriamente dito, tem que ter um recebimento, tem que ter um procedimento e um recebimento também, né? Então vocês vão perceber aqui que toda vez que você tiver uma aula de gestão da qualidade de laboratório, sempre vai estar presente a palavra procedimento. Por quê? Porque é a palavra que é fio condutor, né, da área de gestão da qualidade. Ok, então, ou seja, se a aquisição de suplemento de serviço é um procedimento de seleção, compra e recebimento, é responsabilidade de quem, né, cuidar dessa área de suprimentos? Né? Quem é o responsável dentro de uma empresa? Normalmente é o departamento de compras. Esse departamento de compras, na realidade, ele é abastecido, né, pelo gestor de cada área, que vai demandar para esse gestor de compras, né, as necessidades de produtos e serviços. Então, né, sobre a questão de definição, responsabilidade vai nessa linha. Bom, mas será que quando vai se pensar em suprimento, né, existem procedimentos de avaliação? Acabei de dizer, existe. Bom, então como é que se dá esse procedimento, né, de avaliação e seleção? Mas eu vou avaliar o que e quem, eu vou selecionar o que e quem. Vamos primeiro pensar em quem. Evidentemente, gente, que, né, quando se fala em procedimento de avaliação, estou falando da seleção de fornecedores, tá? Que é fundamental para a empresa ter os fornecedores corretos, fornecedores que garantam os produtos de qualidade, fornecedores que possam dar continuidade ao produto, fornecedores que estejam em boa situação financeira. Então, né, cabe a área de suprimentos, juntamente envolvido com a área de gestão da qualidade. A área de qualidade ela vai construir, junto com a área de suprimentos, aquilo que é ligado ao laboratório, os procedimentos de avaliação dos fornecedores. Então, que tipo de fornecedor, né, se quer, onde estão esses fornecedores, na realidade, qual é o histórico que eles têm, quais são as referências que esses fornecedores eles possuem. Então, quando se fala em definir procedimento de avaliação para fornecedores, né, estou falando sempre dentro de um sistema definido pela empresa. Então, quem vai definir é a própria empresa. Está dentro daqueles aspectos internos. Lembra da aula de documentos internos que nós estudamos? Documentos internos que desenvolvem a própria empresa. É claro que ela vai pesquisar os melhores procedimentos que existem, né? Mas é importante que ela desenvolva, né, um sistema para definir, né, os critérios de avaliação dos fornecedores. Né? É preciso, às vezes, dependendo do tipo de fornecedor que é, do tipo de produto, dependendo da periodicidade de compra que você vai se fazer, mas é importante, às vezes, fazer uma avaliação presencial do fornecedor. Ou às vezes por desconfiança, às vezes você está desconfiando, né, se esse fornecedor realmente tem condição de fornecer o produto, qual é o parque industrial dele, né, ou qual é na realidade a sede, né, desse fornecedor de produto ou serviço. Então, às vezes é muito comum, né, a área de suprimentos com a área de laboratório e até, né, ao fornecedor para fazer as avaliações, entrevistas, verificar se realmente a empresa apresenta, né, as condições. Né? Principalmente quando se tratar de um fornecedor mais crítico, né? Um fornecedor em que o produto, na verdade, exige ali uma precisão muito grande. E às vezes é importante você conhecer como que é o processo de produção desse produto para gerar a confiança. Né? Um outro aspecto que é fundamental é tanto
a área de suprimentos com o gestor do laboratório, construir uma lista de fornecedores. E aí tem uma coisa interessante nessa questão da lista de fornecedores, que tem um princípio de gestão que nós chamamos de curva ABC. Então, o que é a curva ABC? Você vai estabelecer, você vai hierarquizar os seus fornecedores. Então, aqueles fornecedores de produtos e serviços que são imprescindíveis para a minha empresa. Eu tenho que estar o tempo todo em contato com eles. Você é um fornecedor curva A. Né? Então, aqueles fornecedores que os produtos e serviços estão na parte de substitutos, na realidade, a minha periodicidade de compra, às vezes é trimestral e semestral. Você pode colocar esse fornecedor, né, na curva B. E na curva C, aquele fornecedor esporádico, aquele fornecedor em que, se ele deixar de fornecer, não vai parar a produção da empresa, não vai promover grandes mudanças. Então, primeiro, construir uma lista de fornecedores efetiva e aí desenvolver uma curva ABC que é fundamental para o processo de gestão. Ok? Então, né, antes de comprar qualquer coisa, é preciso, né, avaliar e selecionar os fornecedores. Depois que avaliou, né, e selecionou os fornecedores, aí vai partir, né, para os procedimentos de compras. Então, quando vai realmente comprar, mas vem cá, nós estamos falando de uma questão, né, burocrática, de um processo de aquisição, né, de produtos e serviços, ou seja, e cabe à empresa desenvolver esses procedimentos. Quais são os procedimentos de compras adequados para um laboratório? Né? Então, primeiro é o seguinte, né, refere-se à empresa, né, a definir uma rotina. Então, como é que, ou seja, não importa qual profissional vai estar cuidando desse serviço. O importante é a rotina estar definida. Né? Ou seja, eu estou falando de definir, né, a rotina que a área de suprimentos, né, vai desenvolver, né, para que os departamentos possam processar suas compras. Então, nós vamos definir ali uma rotina, passo, gente. Passo 1, passo 2, passo 3. Então, nesse sentido, as empresas normalmente criam esses procedimentos para que os processos de compras estejam dentro de algo definido até para serem auditados. Lembra-se, qualidade é análise de conformidade, né? Então você vai verificar aquilo que está definido pela empresa já. Né? Então, estamos falando que, né, uma das coisas do procedimento é definir, geralmente as empresas definem formulários de solicitação de compras. Mas normalmente está num programa, tá, gente? Daí existem softwares que desenvolvem isso, né? Quando o professor Freitas começou a trabalhar, né, há 35 anos atrás, era tudo papel, era um formulário que era feito na gráfica, você tem que fazer, né, colocar ali uma folha de carbono para ter uma cópia, para ficar uma cópia com você e outra cópia na área de suprimentos. Hoje não, hoje tem softwares que vão exatamente já trazer a formatação do jeito que a empresa já desenvolveu, né? E aí esses formulários, né, vão definir algumas coisas que fique bem claro, que fique demonstrada que a primeira coisa que tem que estar demonstrada é informações mínimas sobre o produto. Estamos falando de tamanho, de cor, né, ou seja, as especificações daquele produto tem que estar escrito no procedimento de compra, nesse formulário. Então, vai se comprar uma folha de filtro, ok? Qual a espessura, qual é a qualificação, né? Até para que a área de compras possa fazer uma cotação, né, justa junto aos fornecedores para buscar, né, os melhores preços. Né? Então, nesse formulário, ele vai demonstrar as informações do produto, ele vai trazer as especificações técnicas, como número, grau, enfim, tudo aquilo que é definido pelo catálogo, né, daquele produto. O catálogo do produto vai indicar as especificações técnicas e aí no formulário tem que constar as especificações técnicas para que esteja facilitado tanto o trabalho da área de suprimentos como também o trabalho da área de gestão de laboratórios. Né?
Bom, uma vez que comprou, se espera receber, né? Então, lembrando, os procedimentos são desenvolvidos pela empresa. Então, quando se fala em procedimento de recebimentos, estamos falando de procedimento de verificação. Então, na realidade, aqui já entra um pouco da parte logística, né? Então, toda empresa ela tem lá a sua área do almoxarifado, ou o departamento logístico, né, para que vai receber os equipamentos. Essa área de almoxarifa, ou a área de logística de recebimento, ela tem o espelho, né, da ficha de procedimento de compra, né? E aí o que acontece? Quando a empresa entrega o produto, vem junto à nota fiscal. Ele vai o quê? Verificar se o que está na nota fiscal é o que está no período de compra. Uma vez se não houver nenhum ruído, estiver dentro das conformidades, aí ele vai conferir o produto físico. Ou vai atestar o serviço, se for no caso de serviço. Uma vez que o que está na nota está batendo com o pedido de compra e o que está na embalagem é o produto pedido, aí sim é feito o procedimento de recepção do produto, dada entrada no sistema de estoque, e aí isso daí vai ter um procedimento para levar o produto até o laboratório e dar baixa nesse processo. Então, né, essa é a ideia básica, né, quando se fala na questão, né, de procedimento de recebimento. Então percebam que na questão de compra, tem que se criar um procedimento de avaliação dos fornecedores, depois o procedimento de como comprar, o que comprar e comprar de quem, e tem que ter o procedimento de recepção do produto, né, ou a acreditação do serviço. Então, esses são os três aspectos, gente, né, quando se aborda a questão de aquisição de suprimentos e serviços. Bom, mas a nossa audiência estamos falando, né, da questão de qualidade, mas que tipo de profissional, né, precisa estar envolvido dentro do laboratório? E pensando na questão de gestão de laboratório, que é um todo, pensa na gestão de laboratório num todo. Então, o que eu devo pensar sobre a questão da qualificação profissional? Ou seja, que profissional que nós queremos, que precisamos, que vai ajudar nesse processo de suprimento, nesse processo também de manter a qualidade do laboratório, né? Ou seja, a empresa ela precisa definir a função, que funções são necessárias dentro do laboratório, né? Auxiliar de laboratório, técnico de laboratório, analista, né? Analista júnior, analista sênior, né? O químico-chefe, enfim, né? Técnico de calibração, ou seja, de acordo com o tipo de laboratório, você vai definir as funções, né, quais são os níveis de capacitação e competência do profissional que irá atuar dentro desse laboratório. Então, uma coisa que é importante dentro do laboratório, quando se pensa em qualificação profissional, já que a área da química é muito dinâmica, é preciso pensar o tempo todo sobre a questão de treinamento. Então, sempre lembrando, né, a responsabilidade da área da qualidade, né, mas é importante pensar o seguinte: quais são os procedimentos de treinamento necessários, né, para se manter a qualidade desse laboratório do ponto de vista da qualificação profissional, né? Então, ou seja, esse procedimento, que é algo que é desenvolvido internamente pela empresa, deve minimamente conter o que, gente? Primeira coisa, conter todos os cargos do laboratório. Então, cabe ao gestor desse laboratório desenvolver dentro do procedimento de treinamento todos os cargos do laboratório. Por quê? Porque de acordo com os cargos que ele vai saber que cargo precisa de treinamento o tempo todo, que cargo pode ter treinamento anual, ou seja, e quais são os cargos e funções que vão ajudar esse laboratório a funcionar, né? Mas ele tem que definir também qual é a qualificação mínima para o cargo. Então, para ser uma auxiliar de laboratório, basta ter o fundamental, o ensino médio completo? Não, olha, para ser um técnico de laboratório júnior, precisa ter pelo menos um técnico em química, né, concomitante, né, que é o curso que vocês estão fazendo. Um analista de laboratório tem que ser
né, um químico industrial ou um tecnólogo em processos químicos, né? E aí vai por diante. Então a empresa ela vai desenvolver ali, né, tecnicamente, quais são as qualificações mínimo de acordo com o cargo que ele estabeleceu para dentro do laboratório, né? Então, mas é preciso também, já que estamos falando em procedimento, ele tem que também sistematizar, né, a rotina de treinamento, né? Então, ele vai criar ali dentro dos documentos, um auxiliar de laboratório precisa ser reciclado de 6 em 6 meses. Um analista precisa, de 3 em 3 meses, estar participando de cursos e congressos, enfim. A empresa vai definir isso daí de acordo com o tamanho do laboratório, com as especificidades do laboratório, mas dentro dos documentos de gestão da qualidade do laboratório, isso daí está especificado, a questão da qualificação profissional. E todo treinamento que a empresa tiver, ela tem que fazer memorial. É preciso ter o registro dos treinamentos, porque ele vai se tornar um documento. Porque procedimento, gente, é gerado pelo processo de registros, né, documentados. Então, já que estamos falando de procedimentos, tanto de compras e também quem é que vai operacionalizar isso daí, que tipo de profissional que eu quero, né? Já estou falando de compras, é importante saber um equipamento fundamental para os seus laboratórios, né? Que nada mais é que os equipamentos de calibração, né? Então, ou seja, os equipamentos, né, de calibração eles são fundamentais, né? Por quê? Porque na realidade a ideia é que esse equipamento, ele não, é preciso que tenha um profissional qualificado e um equipamento de qualidade para que os ensaios dentro dos laboratórios não fiquem prejudicados. E o que é fundamental, gente, se o laboratório vai contratar um laboratório específico de calibração ou o próprio laboratório vai desenvolver, né, ali uma área de laboratório de calibração, tem que fazer parte da rede brasileira de calibração. Essa rede brasileira de calibração agora quem é que vai fazer a acreditação disso? Quem vai te dar esse certificado? O Inmetro, né, gente? O Inmetro é que vai, na realidade, certificar e acreditar, né, na realidade desse laboratório. Bom, mas quem tem a responsabilidade de cuidar da calibração, né, de equipamentos? Evidentemente é o departamento de qualidade, que vai, nos seus documentos, definir quais são os procedimentos e quais tipos de equipamento de calibração, né, e, na realidade, garantir por meio de licenças e acreditações e por meio de documentos que esse laboratório está referendado e está dentro daquilo que existe a rede brasileira de calibração. Bom, estão falando de procedimento, evidentemente que tem procedimento de calibração, né, gente? Então, quais são os procedimentos de calibração? Ou seja, que tem que constar nos documentos quando forem escrever a respeito dos procedimentos de calibração. Ok, deve minimamente conter, não pode deixar de conter, ou seja, minimamente, ou seja, é preciso que contenha nesse documento de procedimento de calibração quais equipamentos precisam de calibração. Isso está bem claro. Porque já que há muita medição dentro do laboratório, né, por causa dos ensaios, porque se trabalha dentro de especificidades, né, dentro de limites estabelecidos. Então, na realidade, é preciso que estejam tudo muito calibrado dentro das especificidades, né, definidas em lei. Então, o documento de construção da gestão da qualidade desse laboratório tem que constar no documento quais equipamentos necessitam de calibração. Por quê? Porque, na realidade, quando eu falo de equipamentos que necessitam de calibração, porque devem ser selecionados aqueles equipamentos que podem interferir no resultado do laboratório. Agora, se vai interferir, tem que ser uma interferência positiva, uma interferência negativa. Então, por isso tem que estar dentro de um procedimento, né? Tem que constar também, né, nesse documento de procedimento de calibração, qual a periodicidade da calibração, ou seja, por quantas vezes vão medir essa calibração.
vou atestar essa calibração está dentro da conformidade. Então, tem que constar no documento também, né? A verificação é quinzenal, a verificação é semanal, a verificação é diária, a verificação é mensal. A empresa que vai definir isso, de acordo com o tipo de equipamento, com o tipo de laboratório que é. Então, tem todas as especificidades. E é claro, né, gente, que o ISO IEC 17025 e também as boas práticas de laboratórios vão dar essas indicações juntamente com aquilo que está definido nos órgãos de acreditações. Então, no caso aqui, o Inmetro vai passar alguns indicadores para isso, né? É importante, ou seja, quando eu falo de programa de calibração, eu estou falando de que maneira, né, a maneira a não interferir nos trabalhos de laboratórios, né? Então, o programa de calibração é, na realidade, um fator de proteção, né, para que os trabalhos de laboratórios ocorram, né, de maneira eficiente, ou seja, para gerar certeza, né, em quem vai analisar aquele ensaio, analisar aquele dado, saiba que foi dentro das especificidades, foi dentro da calibragem específica, né? Então, agora, é preciso também definir como agir caso o resultado da calibração não atenda o especificado. Então, houve ali uma calibração, mas os dados ali que foram calibrados estão fora do que está especificado pela exigente lei. Então, ou seja, os resultados de calibração devem ser comparados com os critérios de aceitação estabelecidos pelo laboratório. Então, ou seja, nenhum dado de calibração pode estar diferente daquilo que já foi construído nos documentos de procedimentos. Então, quando o técnico for de calibração, o técnico de calibração for fazer procedimento, o analista químico, então, na realidade, tem que sempre olhar se as informações da calibragem estão dentro dos documentos originais estabelecidos, né? Isso daí, o importante, gente, né, só voltando aqui, né, outra coisa importante, né, é importante avaliar, né, fazer avaliação dos certificados de calibração. Então, na realidade é o seguinte, quem está avaliando, quem está, né, tem empresas que fazem essa avaliação, é importante saber se essa empresa, se ela está dentro das especificidades legais. Agora, é claro, né, você pode partir do princípio que se aquele laboratório ele está cadastrado dentro da rede brasileira de calibração, basta você verificar se a documentação está em dia. Se a documentação está em dia, ok, é porque a empresa passa por fiscalização periódica, ou até mesmo se a própria empresa cuida do seu laboratório de calibração, ela vai estar dentro dessas especificidades. Mas aqui que eu coloquei, esse procedimento de calibração, que minimamente deve compor quando você vai construir um documento que vai definir o processo de calibração de equipamentos. Ok, gente? Então, nossa aula de hoje irá vir em torno disso. O que é importante, né? Você assiste esse vídeo com calma, fazer a reflexão. E para te ajudar, eu estou indicando aqui a leitura de um texto, ok, de um livro, para você ter uma ideia geral sobre a questão de suprimento. Foi uma parte que eu fiquei bastante tempo. Você entender um pouquinho do gerenciamento de cadeia de suprimento. Não quero que você decore, só para você ter uma ideia, né? Evidentemente que você vai buscar esse livro lá na Biblioteca Pearson, tá? Vamos relembrar de novo como é que você consegue chegar na Biblioteca Pearson. Então primeiro que você vamos aqui, você tem que entrar no SWAP. Então você joga no Google aqui FSP, ele vai te abrir a página, né, do FSP. Ele vai abrir para você aqui, vamos ver se não demora tanto hoje aqui, vamos ver, não. Aí você vai aqui no SWAP, só um minutinho aqui, ficou um pouquinho lento aqui, ó. Tava bom? Tá um pouquinho lento, agora sim. Ele vai abrir o SWAP para você. Você entra com o seu usuário e senha. Sempre lembrando, o seu usuário é aquele número que começa com CV, alguma coisa.
E aí, e a senha que você criou. Aí abriu a página do Swap. Você vem aqui na página do Swap, vem aqui, ó, links úteis. Nesse links úteis você vai encontrar aqui Biblioteca Virtual Pearson. Você clica na biblioteca, ele vai abrir para você. Tá? E aí, o livro que o professor Freitas indicou é Gestão da Cadeia de Suprimentos. Aí vai chegar um monte aqui, né? Vai chegar um monte. Mas qual que o professor Freitas está querendo? Né? Vamos relembrar? Ó, eu quero o livro que os autores sejam o Sunil Chopra e o Peter Mendel. Então, Sunil Chopra e o Peter Mendel. É esse daqui. Aí você ler agora, ele vai abrir. Sempre melhor colocar aqui em PDF para não ficar tão pesado no seu celular ou no seu notebook ou no seu tablet. Ok? Aí o professor Freitas, que página? Da página 3 à página 14. Você vem aqui, eu sei que a minha imagem está tampando um pouquinho aqui. Você vem aqui no canto, vai ter algo em azul escrito expandir. Você coloca aqui o número 3, dá Enter, ele vai pensar, rolar. Aí vai começar aqui o texto. Olha aqui. Na realidade, eu falei página 3, você pode começar pela página 1, né? Aí você vai até a página 14, mas só para você entender um pouquinho como é que funciona o processo de cadeia de suprimentos. Essa ideia da cadeia de suprimentos pode ser aplicada para dentro de um processo de gestão da qualidade de laboratórios ligado à parte de suprimentos. Ok? Então vamos voltar aqui. Então, gente, é isso. Tem aí uma ótima semana. Ok? Inicialmente eu mando esse vídeo sem estar traduzido para a linguagem de sinais, para Libras, né? Mas, por quê? Porque a nossa servidora, né, a Ivana, que é a nossa tradutora de Libras, muitos professores enviam vídeo para ela, então ela precisa de tempo hábil para traduzir, porque é um trabalho um pouco complicado. Então eu envio geralmente eu posto essa aula para vocês sem estar em Libras. Aí depois, quando eu recebo esse vídeo aula traduzido para Libras, eu posto um segundo vídeo para que, né, o nosso colega que comunica por meio de Libras possa também, na realidade, ter acesso à aula. Ok, gente? Então é isso aí. Um bom restante de semana para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem lá na plataforma, eu estarei respondendo. Grande abraço.